Aleluia. Hoje é o penúltimo sermão da série que eu estou pregando sobre as bem-aventuranças, sobre se alimentando da palavra, o nosso destino extraordinário. Domingo que vem nós encerramos as bem-aventuranças, será o último, no próximo domingo. Nós estamos dizendo que nós temos um destino extraordinário porque nós fomos criados por um Deus extraordinário. Se o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos fez, é extraordinário, você acha que cabe pensar que nós somos nada? Nós não somos extraordinários? Se a gente pensar assim, nós estamos ofendendo aquele que nos fez. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Levanta a sua mão, diga assim: eu sou criado à imagem e à semelhança de Deus. Isso é você. E você tem um destino extraordinário. Você é uma pessoa extraordinária. Porque o plano de Deus, Ele criou você para ser filho, filha dEle. Para viver, para Jesus vir viver a vida dEle dentro de você. Agora você já imaginou a vida do Jesus ressuscitado? Aquele que podia desaparecer, que estava aqui, estava lá, mas que era a pessoa que comia, que você podia pôr o dedo nas chagas dele, como Tomé que não creu, que ele tinha ressuscitado, ele disse: só creio se eu conseguir pôr o dedo nas chagas dele. Aí Jesus apareceu para ele e disse: Tomé, bota o dedo aqui. Esse Jesus é o Jesus que vive em você. Por isso você tem um destino extraordinário. E hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5, do versículo 10 até o 12. Vamos aí, Mateus 5, versículo 10 até o 12. E diz assim, 10 ao 12, ok? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hoje nós vamos meditar nisso. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Nós dizemos aí no nosso boletim, na introdução, você ganhou um boletim para você poder meditar, diz assim: o nosso destino é sermos bem-aventurados. E essa bem-aventurança é construída sobre valores espirituais cristãos, que são o nosso caráter. O nosso caráter é construído sobre valores espirituais. E nós somos bem-aventurados porque a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. Ok? Agora veja só, temos duas coisas aí. Primeiro, bem-aventurados, nós estamos definindo o que é bem-aventurado. Bem-aventurado é ter uma natureza sagrada, conectada com Deus, que confere prosperidade e felicidade. Isso exige a construção de um caráter santo. Bem-aventurado é ter uma natureza sagrada, conectada com Deus. Uma natureza sagrada, conectada com Deus, que nos confere felicidade e prosperidade. Sabia que você tem uma natureza conectada com Deus? Sim, você tem. Primeiro na criação. Quando eu ensinava crianças, eu era bem jovem, eu gostava de falar com as crianças, e tinha uma historinha que eu contava para as crianças. E eu vou contar essa historinha para você entender por que você é um bem-aventurado, por que você tem uma natureza sagrada. E essa historinha era do barquinho possuído 2 vezes. Diz que uma vez tinha um garoto que entrou numa loja perto de um cais, e ele viu um barquinho muito lindo. E ele pediu para o seu pai e insistiu até que o pai comprasse o barquinho. Então ele saiu todo feliz com o seu barquinho ali na beira da praia e brincava com o seu barquinho, mas de repente veio uma onda e levou. Veio uma onda e levou o barquinho. E ele perdeu o barquinho. Sabe, esse barquinho éramos nós. Deus nos criou e aí veio uma onda de incredulidade, e nós pecamos, Adão pecou.
E todos nós nascemos da semente dele, nós nascemos pecadores. Você foi o nosso barquinho. Mas aí esse barquinho foi sendo levado pelas ondas e chegou num lugar que tinha pescadores. E os pescadores então encontraram o barquinho e trouxeram o barquinho para a praia e pegaram os peixes e foram lá naquela loja que vendia barquinhos e venderam o barquinho. Falaram, olha, nós achamos esse barquinho no mar, é nosso, venderam o barquinho. Um belo dia o menino e seu pai de novo estão na loja e eles viram o barquinho. E o menino disse, esse é o barquinho, que era meu. E aí o homem disse, agora já não é mais teu, porque você perdeu. Então não te pertence mais. Alguém achou, ele veio aqui e eu comprei. E aí o menino insistiu tanto com seu pai, que o pai comprou o barquinho pela segunda vez. Sabe? Deus nos comprou em Jesus. Sabe, Jesus veio morrer. Jesus não tinha nada por que morrer. Ele não tinha pecado. Ele nasceu da Virgem Maria sem pecado. Ele nunca cometeu pecado. Ele morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados, para nos possuir a segunda vez. A primeira vez nós fomos possuídos na criação, quando Deus nos fez. A segunda vez nós fomos possuídos quando fomos comprados de novo pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O teu destino é ser possuído duas vezes. E sabe por que Deus faz assim? Porque Ele ama. Aquele pai comprou o barquinho duas vezes para o seu filho por amor. E Deus possui você duas vezes porque Ele te ama. E tem mais. Ele não interessa como você está. Ele não interessa. Jesus disse assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não interessa como você está. Sabe o que Jesus interessa? Como você vai ficar depois que você vem a Ele. Ele interessa o produto final. Sabe por quê? Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar para você. Mas quando Ele voltar para você, você precisa estar preparado. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Presta atenção nisso, para você não se confundir. Quando Jesus voltar, não vai ter por si mesmo, por mim mesmo, por você mesmo, ninguém preparado. Mas, por outro lado, todos nós podemos estar preparados em Jesus. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, Ele é o que nos salva. E quando Ele estiver voltando, Ele vai dizer, vinde. E Ele vai dizer, vinde para aqueles que são seus, para aqueles que foram possuídos, que entregaram a sua vida para Ele na segunda vez. Gente, você não fez nada, você não tem nada a ver com o que o Adão fez lá para pecar. Você nasceu da semente dele e você não tem escolha. Agora, você tem uma escolha. Você não precisa ficar do jeito que você nasceu, no pecado. Você pode fazer a tua escolha por Jesus como teu Salvador. Eu, quando fiz a escolha por Jesus como meu Salvador, eu era ateu e à toa. Essa é a palavra correta. Eu não vou começar a contar o meu passado, porque Jesus riscou na cruz, mas eu era ateu e à toa. Maior que se pode imaginar. Sabe? Assim Jesus morreu por mim. Sabe, Ele morreu para me deixar sendo quem Ele quer que eu seja. Ele morreu por isso, para que eu me torne quem Ele quer que eu me torne. Deus tem um propósito para você e um propósito para mim. Então a Bíblia diz, bem-aventurados os perseguidos. E diz aqui, o que é perseguido? Perseguido, capítulo 3 do 2 Timóteo, versículo 12, diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Repita comigo esse versículo. Na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Veja, isso não é um ser, isso é uma afirmação. Na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora, a razão é, por que nós passamos perseguições? O problema é que nesse mundo há dois senhores, e a perseguição vem por causa desses dois senhorios. O primeiro Senhor é Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas há um outro aqui que quer ser Senhor, que é o inimigo, que é o diabo, ele quer ser o Senhor. Mas ele não é o Senhor. Mas muitas pessoas se enganam e pensam que Ele é um Senhor.
Mas ele não é, porque quando Jesus morreu, ressuscitou, a Bíblia diz, ele tirou as chaves, isso quer dizer autoridade, tirou a autoridade da mão do diabo. E é por isso que lá no Mateus, no fim do Evangelho, Jesus diz essa frase: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade. Repita comigo: toda autoridade foi dada para Jesus. Você está pensando no que você está dizendo? Vamos dizer isso outra vez e pense nisso. Toda autoridade foi dada para Jesus, Deus lhe deu. Se toda autoridade foi dada para ele, não ficou nada para ninguém mais. Então isso quer dizer que o diabo hoje ele não tem autoridade. Daí você pode perguntar, mas como é que então o diabo não tem autoridade? Ele não é dono, não lhe pertence nada, já foi tirada a autoridade dele. No Brasil tem uma coisa que nós conhecemos muito bem, que nesse país não tem, que é uma coisa chamada posseiro. Posseiro é aquela pessoa que invade uma terra que não é sua, que tem alguém que tem direito, pagou o preço, está pagando imposto, e a pessoa vai lá e invade a terra. Assim o diabo ele é invasor, não tem direito, o preço foi pago, nós estamos quites e ele tenta invadir, mas ele não pode invadir a gente. Sabe por quê? Porque nós temos a Jesus como nosso Senhor. Lucas 16, 13. Veja o que acontece no Lucas 16, 13. Vamos colocar aí para nós, vamos ler todos juntos. Nenhum servo, vamos lá, todos juntos de novo. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso é o fim de uma parábola que Jesus estava contando, das pessoas que por causa do dinheiro se corrompiam e começavam a servir um outro senhor. Então Jesus disse, não se pode servir a dois senhores. Sabe por que nós somos perseguidos? Quando nós começamos a servir a Jesus como o único Senhor da nossa vida, o mundo se levanta. Nós lutamos contra três forças: o mundo, o pecado e o diabo. Jesus venceu todos os três. Jesus diz, no mundo tereis aflições, tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o pecado. A Bíblia diz, onde está o pecado? A sua vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? O pecado foi cravado na cruz, Jesus ressuscitou e venceu o pecado. E o diabo foi derrotado, colocado aos seus pés. Amém? Então, olha só. Então, a coisa acontece porque é um confronto entre luz e trevas. Esse mundo jaz nas trevas. Nós somos a luz. Jesus diz para você, vós sois a luz do mundo. O que acontece quando acendemos uma luz aqui? Não tem lugar para trevas. As trevas têm que fugir. Mas sabe, isso aqui é só um símbolo. Porque, na verdade, quando nós, os cristãos, começamos a brilhar com a nossa luz, muita coisa, muita treva se levanta contra. Não querendo. Então, é essa tensão. E por causa dessa tensão, nós vamos ser perseguidos. Por causa que há um problema entre os dois senhores. João capítulo 3, versículo 19 a 21. Vamos lá. João 3, 19 a 21. Vamos lá, todos juntos? E o julgamento é esse. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Gente, nesse mundo tem gente má. E quando você se torna luz, há pessoas que fizeram uma opção de amar as trevas. Sabe, se você se encontra com alguém que fez uma opção de amar as trevas e você ama a luz, adivinha o que vai acontecer? Você não tem como se manter em cima do muro. Você tem que seguir com a sua opção. Você não tem como contemporizar as coisas, você não tem como acalmar as coisas. Não existe como. Você tem que seguir na sua opção. E sabe o que vai acontecer quando você seguir na sua opção? Você vai ser perseguido. E a Bíblia diz, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Amém? Os perseguidos. Amém, glória a Deus. Nós somos perseguidos pela justiça. Vejam João capítulo 15, versículo 18 a 21. Vamos lá, João 15, aí no mesmo livro, capítulo
João 15, ok? 19 a 21. Vamos lá. Se fosseis, todo mundo, você vai estar lendo a tua história. Aí está dizendo sobre você. Se fosseis, não, vamos trocar. Vamos ler no primeira pessoa. Se eu fosse, vamos ver assim? Diga, se eu fosse do mundo, o mundo me amaria, porque eu seria seu. Mas porque eu não sou do mundo. Antes, Jesus me escolheu do mundo. Por isso é que o mundo me odeia. Jesus te escolheu do mundo. Você não é do mundo. É por isso que o mundo te odeia. É como se tivesse uma marcha, todo mundo marchando, pé direito, direita, esquerda. E sabe, você que foi escolhido, tirado, você marcha com o esquerdo. Você está com o pé errado. Porque o mundo não tem os valores que você tem. O mundo não segue os princípios que você segue. Então Jesus disse, se vocês fossem do mundo, o mundo ia amar vocês. Porque, sabe, eu não sou do mundo, antes eu escolhi vocês do mundo. É por isso que o mundo vos odeia. 20, vamos lá? Agora presta atenção nisso, próximo versículo. Versículo 20. Se fosseis, é o próximo. Aí, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Gente, Jesus está dizendo, eu fui perseguido. E você que se assemelha a mim, você que tem a mim vivendo em você, vai ser perseguido. Porque você não é do mundo. Vamos lá. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Gente, você já viu às vezes que você tenta fazer alguma coisa e parece que tudo se levanta contra? Você está tentando fazer uma coisa boa, uma coisa que é de Deus, e tudo parece que se levanta contra, ou as portas não se abrem. Vocês já viram? Esse é um dos tipos de perseguição. E o que é que acontece? É porque você não é do mundo, é porque você está fazendo coisa que não tem nada a ver. E aí as pessoas vão perseguir, a Bíblia diz, vai ser perseguido. Então, você é perseguido primeiro por causa do problema dos dois senhores. Você está com um senhor e há um outro. Você está no meio de uma luta, mas você já foi conquistado. Jesus já te conquistou, você já é dele. Agora não tem mais dúvida. Você já é dele. Então, o outro senhor fica tentando resistir. Mas eu tenho uma palavra para vocês. A Bíblia diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja. Gente, igreja não é esse prédio. Tem muita gente que está com o conceito errado de igreja. Igreja é você em quem Jesus mora. Você é a igreja. E a Bíblia diz, e as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Ei, você já é vitorioso, você já é vitoriosa. Porque as portas do inferno não prevalecem contra você. Então nós estamos numa guerra, mas numa guerra que Jesus já venceu. Ele já venceu o mundo, ele já venceu o inferno, ele já venceu o diabo. Ele colocou o diabo debaixo dos seus pés. E sabe, nós estamos agora indo conquistar o despojo, pegar aquilo que é nosso, por direito, porque Jesus fez por você e para mim. Amém? Glória a Deus por isso. Que coisa tremenda. Segunda coisa é que nós vamos ser perseguidos por causa da palavra. Mateus 13, 21. Veja que coisa interessante. Quando você começa a viver a palavra de Deus, Mateus 13, 21 diz isso. 21. Aí. Pode voltar 20. Por favor, aí. E o que foi semeado no lugar pedregoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. É a parábola do semeador que nós estamos lendo. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E o que mata? Veja o que mata. Sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza. E aí morre. O sol, que disse lá no começo dessa parábola,
que vem o sol, e ela estava no terreno pedregoso, e aí ela morreu. O sol são as perseguições por causa da palavra, a angústia por causa da palavra. Irmãos, sabe, você é um solo bom, e no solo bom pode vir o sol, porque as raízes são profundas. Eu tenho aqui o meu cunhado, e nós plantamos lá no Cariri, lá no Brasil, lá no Tocantins. Esses dias o meu sobrinho, que é engenheiro agrônomo, ele cortou a terra assim para mostrar até onde a semente ia. Mais de metro. A raiz, desculpe, até onde a raiz ia. Ele fez um corte assim, para ver até onde a raiz ia. Mais de 1 metro. 1,80 m. Quando você é plantado numa terra boa, as tuas raízes vão fundo. Pode bater o sol, que as tuas raízes não queimam. Sabe por que o que é semeado em cima de pedra queima? Terreno ruim? Porque esquenta as pedras que estão a raiz tocando e queima. Mas quando é terra boa, a raiz vai a 1,80 m na terra. Já pensou isso? 1,80 m, a terra está úmida. E ela traz água, e ela traz nutriente. Sabe quem é esse? Esse é você. Na sua vida, a semente que foi plantada do reino, ela é uma boa semente. E você é um bom solo. Então, olha só, pode vir a perseguição e a angústia. Agora, fala com honestidade. Se você já não teve angústia por causa da palavra. Claro que já teve. Mas você morreu? Não, porque as suas raízes são profundas. Você já teve perseguição por causa da palavra, mas você se escandalizou? Diz aí, ó, logo se escandaliza quem está no terreno de pedra. Mas não você. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A semente, o problema não está na semente, o problema está na terra. E sabe o que é a terra nesse texto? É o coração, é o teu coração, esse é a terra. Põe a mão no coração e diga comigo, eu tenho um coração bom, é uma boa terra. E a semente vai produzir 30, 60 e 100 por 1. É o que diz essa parábola. Vai produzir no seu coração. Você vai sofrer aí angústia, você vai sofrer perseguição, mas ninguém te arranca, porque as suas raízes estão conectadas lá no mais profundo do teu ser. Amém? Então, bem-aventurado é você, porque você vai passar pelas angústias, pelas perseguições e não vai morrer. Não é perseguição merecida, não é qualquer perseguição, porque às vezes a gente faz uma bobagem e como resultado da bobagem que faz, vem a perseguição. E aí a gente diz, eu estou perseguido por causa de Jesus. Não vem nada. Aí, às vezes eu fico pensando assim, irmãos, o diabo está olhando para você. Eu te garanto. Deus está olhando para você. E sabe o que acontece? Aí você faz alguma bobagem e vem o resultado daquela bobagem que você fez. E aí sabe o que acontece? Aí você diz assim, o diabo. E aí o diabo volta para Deus e diz, mas Deus, olha aí, ó, agora até o que eu não fiz estão me culpando. Porque às vezes é assim. Então não é uma perseguição por uma bobagem que você fez, é uma perseguição por causa da palavra. Não é uma perseguição qualquer, por um erro. Vamos ver o Pedro, está escrito aí no 1 Pedro, ok? 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 12, depois do 20 ao 23. 12, versículo 12. 1 Pedro, lá no Novo Testamento, versículo 12. Vamos ler todos juntos? Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, quer dizer quem não conhece a Jesus, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Agora vai para o 19. Veja o que diz aí, 19. 2,19. 1 Pedro, capítulo 2 aí. Porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Quando você padece por sua culpa, não tem valor. Quando você padece injustamente,
Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele não padeceu por nada que ele tivesse. Ele padeceu injustamente. Você se assemelha a Jesus quando você padece injustamente. 20. Vamos lá no 20? Vamos ler o versículo 20. Vamos lá, gente. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecado, e se sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência, aí não tem glória nenhuma. Mas se quando fazeis o bem, e sois afligidos, e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Sabe por quê? Porque essa é a expressão da natureza de Jesus em você. Essa é a expressão da natureza de Jesus em você. O texto que nós lemos disse: alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Assim perseguiram o nosso sumo profeta, que é Jesus. Agora veja, é uma perseguição por causa da nossa identificação com Jesus. Sabe por que você é perseguido? Porque você é identificado com Jesus. Jesus é a luz, e as trevas fogem. Disse lá na sequência do versículo do João 3,16. A gente às vezes não lê a sequência. Coloca de novo no João 3,16 para mim, por favor. Veja bem, João 3,16. Todos conhecem esse versículo, veja lá. Porque Deus, vamos lá todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Vamos lá. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para julgar o mundo, gente, o mundo já está julgado. Agora veja o 19. Olha o 19. Oh, desculpe, eu pulei um. É 18, né? Volta para o 18, por favor, desculpe. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito. O que quer dizer isso? Deus chegou e deu a salvação para você. Você disse, não quero. Quem você acha? O que você acha que vai acontecer? Deus é justo, gente. Mas agora eu estou sofrendo assim e tal. Você rejeitou Jesus e estou sofrendo, rejeitei Jesus. Deus não é bom. Como Deus não é bom? Deus é bom e é justo. A bondade de Deus não anula a justiça de Deus. A gente que pensa que a bondade de Deus anula a justiça de Deus, que o amor de Deus anula a sua justiça. Negativo. Deus é, ao mesmo tempo, santo, justo e bom. Então, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está. Versículo 19. Veja aí. E o julgamento é esse. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Aí alguém vai lá e faz a sua decisão, ama as trevas, e daí está nas trevas, e daí está na mão do diabo, e daí está sobre o domínio dele, e aí ele está lá oprimindo, e daí sabe o que acontece? Aí alguém se levanta e diz assim, se Deus fosse bom, se existisse Deus, então por que está acontecendo isso? Já ouviram essa frase? É porque houve uma opção. Sempre houve uma opção. Sempre houve uma opção. E sabe, essa opção tem resultado. Se você crê em Jesus, não é julgado, mas se não crê, já está julgado. E aí vem as consequências do julgamento. A pessoa está... Eu demorei muito para entender esse ponto, irmãos. Porque quando eu estava no começo do meu ministério cristão, eu via assim as pessoas às vezes passando necessidade, eu via as pessoas fazendo alguma coisa e eu saía lá correndo para ajudar. Sabe? Um dia aconteceu exatamente isso. Eu vi alguém com uma necessidade tremenda, não tinha o que comer. O que você faz como cristão? Primeira coisa, corre lá e ajuda. Eu fui lá para ajudar. Aí Deus falou comigo. Isso é a vara sobre ele. Você está pensando que você é mais justo que eu? Essa é a escolha que ele fez. Eu agora estou chegando a vara nele, você vai lá e quebra a minha vara. Você está pensando que é mais justo que eu? E isso que está sobre ele, eu posso pôr sobre você, porque você está tirando a minha justiça. Eu falei, não, Senhor, não faço mais isso. Daí então eu aprendi a minha grande lição na vida. Eu pergunto para Deus antes de fazer.
Porque você não sabe, eu não sei o que está acontecendo. Nós não sabemos. Eu aprendi a minha grande lição. Eu não tenho ideia do que está acontecendo. Só Deus sabe. Então, só Deus sabe. Por isso que Jesus, esse era o estilo de vida de Jesus. Jesus disse assim, o filho de si mesmo nada pode fazer. Tudo aquilo que o filho vê o pai fazendo, ele faz. Agora você sai lá e vai fazendo o que você acha. Você tem que ver o que o pai está fazendo. Nós não somos os senhores. O pai é o Senhor. Aí você vai dizer, mas então, pastor, eu vou ver alguém sofrendo necessidade? Bom, vai lá. Se aquilo é juízo de Deus, vai cair exatamente sobre você. Porque quando o juízo está caindo sobre alguém, você vai lá e abraça, adivinha na costa de quem cai também. Não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. Gálatas 6, 10. Não se engane. Entenderam? Por isso, você tem um Senhor que sabe todas as coisas. Você olha e vê o que Ele vai fazer. E aí você faz. Sabe como é que é o nome disso? É aquilo que nós não gostamos. O nome disso chama-se dependência. Ninguém gosta de ser dependente. Todo mundo gosta de ser independente. E fazer, eu vi que era aquilo, então eu fui lá e fez. Isso é independência. O que é que Deus está fazendo? Você tem que perguntar. Nós vamos ter agora aqui, na próxima sexta-feira, e isso está aberto para todo mundo, nós vamos ter um treinamento de facilitadores, que é como você facilita alguém para conhecer Jesus. Hoje em dia, o cristianismo está péssimo, é uma bobagem na maioria das vezes. Sabe por quê? Porque as pessoas querem enfiar a goela abaixo na vida das pessoas e esquecem que Deus criou as pessoas como liberdades, com livre-arbítrio. A pessoa, às vezes, não fez uma decisão porque não sabe. Mas, às vezes, a pessoa que sabe quer empurrar a goela abaixo da pessoa, não deixa a pessoa entender para fazer uma decisão correta. E é por isso que muita decisão que o pessoal faz aí por Jesus logo abandona, porque não sabia o que estava fazendo. Não era uma decisão informada. Então, nós vamos ter aqui na sexta-feira, na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas, um curso de facilitador. Só uma sexta-feira. Para todos aqueles que fizeram hombridade, mulher única, devem estar. Quem não fez, pode estar. É convidado para estar. Você aprender como é que você, do jeito de Jesus, amorosamente, comunica o Evangelho. Amém? Então, olha só. E perseguido por causa da identificação. Agora, existem valores na perseguição por causa da justiça? Existem valores. Espera aí, pastor. Existe valor em ser perseguido por causa da justiça? Sim. Olha o valor de Jesus. Olha o valor. Veja só. O valor, é o nosso item 2. O valor da perseguição por causa da justiça. Primeiro valor. Tem um valor, porque produz uma profunda identificação com Jesus. Capítulo 3, versículo 9 em diante. Vamos ler. E seja achado nele, em Jesus, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas aquela que vem da fé em Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ai, ai, ai. Você gostou dessa parte aí do cristianismo? Às vezes só contam para a gente a metade da história. Mas sabe, você precisa se conformar com ele na sua morte, para você chegar a participar. Volta um pouquinho naquele versículo 10, por favor, veja o que está escrito aí, ó. Veja, a participação dos seus sofrimentos. Conhecê-lo. Como é que você conhece? Você conhece o poder da ressurreição, porque você nasceu de novo. Você conhece o poder do seu sofrimento, porque você se conforma com ele na morte. Agora veja o 11. Como é que termina? Olha que coisa tremenda, versículo 11. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos.
Você vai fazer tudo porque você nasceu de novo. Você não vai fazer para ser. Você faz porque você é. Não é por obras. Você não vai fazer isso para ganhar. Você faz porque já ganhou. Tem um exemplo aqui que eu gosto de dar muito, porque eu não conheço outro exemplo que explique melhor essa situação. Sabe? Escute isso, vou dizer de novo, já disse 10 vezes aqui, mas isso tem que gravar na nossa mente. Qual é a melhor festa para um urubu? Um urubu, uma bela carniça. Eu conheço isso de perto. Conheço isso de perto. Vacas morriam, e aí eu via a festa dos urubus lá no Brasil. Nossa, urubu é a maior festa que faz. Agora faz o seguinte, pega o urubu, põe uma natureza de pessoa nele, de gente, a tua natureza nele. O que vai acontecer quando vem uma bela carniça? Então é um problema de natureza, não é um problema só do que faz. Eu não faço porque eu tenho natureza diferente. Ok? Mas aí vem a imitação, né? E o diabo sempre quer imitar. E sabe o que é a imitação? É o joio no meio do trigo. E sabe qual que é o joio no meio do trigo? São aqueles que são urubu, ele é preto, então você pega ele, dá um banho de água oxigenada, ele fica branquinho e você começa a chamar ele de minha pomba. Mas se ele vê uma carniça, pomba não vai comer, mas urubu vai fazer a mesma festa. Sabe por quê? Mudou por fora, ficou religioso. Religião é do diabo, é mudança de fora para dentro. Evangelho é diferente, é mudança de dentro para fora. Entenderam isso? Entenderam isso? Então, olha só, nós não sofremos para termos alguma coisa, nós sofremos porque nós nos conformamos com ele. Vamos para frente aqui. Porque é uma marca do cristão, João 15, 19. Veja isso aí, ó. Se fosseis do mundo, o mundo os amaria. Amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Sabe por que o mundo odeia você e você vai ser perseguido? Por causa disso, que em você é uma nova natureza. Em você é uma nova natureza, uma marca, uma natureza diferente. Você é cristão, de dentro para fora. A sua velha natureza foi tirada. Você morreu com Cristo, nasceu de novo. Então, olha só, aprofunda a nossa identificação com Jesus. Quão identificado você está com Jesus? Hoje tem um evangelho aí, que é só o evangelho do bem bom, mas dos sofrimentos, não. Não é um evangelho correto. Quão identificado? Você está identificado na vitória dele? Eu estou. Está identificado na glória dele? Eu estou. E eu quero mais. Está identificado na prosperidade dele? Eu estou e quero mais. Mas também, eu não posso querer só esse lado e daí deixar o lado do sofrimento, o lado de pagar o preço, o lado da perseguição, de não negar Jesus. Não posso fazer isso. Terceira coisa, é porque a perseguição por causa da justiça purifica a nossa fé. 1 Pedro 6 e 7. Olha aí, ó. Vamos ler todos juntos? No qual exultais, ainda que agora, por um momento, pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. Aí, 7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Sabe, você é como o ouro. Sabe o que acontece com o ouro? Quanto mais fogo, mais puro. Sabe o que acontece? Eu já vi o ourives trabalhando. Ele põe aquela pepita de ouro, se diz, isso aqui não tem nenhuma impureza. De repente, quando derrete, começa a subir assim uma camadinha de sujeira. E lá o ourives vai lá e tira tudo aquilo. Não parecia que tinha. Assim é a perseguição e as provações. Elas melhoram, purificam a sua fé. Então não tema, elas purificam a tua fé. Por que será que Deus está deixando isso vir sobre mim?
Porque Ele quer você 24 quilates. No momento só está 22. Tem uma sujeirinha para tirar. Ele quer você total. Ele quer você ouro puro, refinado. Porque nos ajuda a abandonar o pecado e viver a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1 e 2. Olha só isso aí. Ora, vamos lá todos juntos, irmãos. Ora, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também também vós deste mesmo pensamento. Porque aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Agora veja, para que no tempo em que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. É a aprovação. Irmãos, é muito fácil ser aprovado sem passar na prova. Hoje em dia tem muito cristão querendo passar para o próximo ano sem a prova. Esses dias o meu neto, o Lucas, chegou e disse, nós estamos aí na jornada. A jornada são os testes que tem que fazer para terminar o ano. Está terminando o ano, agora, terminando o ano letivo. E o Lucas estava lá, fazendo os testes, as provas finais, para qualificar, porque senão não passa. Agora, como cristãos, como é que você acha que é? Nós temos que passar. Gente, tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que pensa que Deus deixa a prova vir sobre você para você falhar. Não! Deus deixa a prova vir sobre você para levar você para outro nível. Para você passar da 4ª série para a 5ª. Você sair do 2º grau para ir para a universidade. Ele quer a tua graduação. Mas você tem que passar por isso, porque senão não é possível. Você não pode ficar na high school o tempo todo. High school, por isso que tem... Olha, gente, essa é uma boa comparação. A escolaridade nossa tem as idades. Se você tiver com 35 anos na high school, tem alguma coisa que não foi bem antes. E se você ficar 15 anos na high school, então a coisa está muito complicada. Porque tem um college esperando você na frente, depois um mestrado e depois um doutorado. Entenderam? Vamos para frente. Ok? Abandonar o pecado e viver para Deus. Só temos mais 2 coisas aí, nós vamos encerrar. Estamos ficando bom, encerrando um tempo. Vamos lá. Porque produz maturidade espiritual. Aí sim. Olha só, vamos lá. Porque convinha que aquele por quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, e trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Epa! De quem que está falando? Jesus. Só tem um autor da nossa salvação. É Jesus. Ele é o consumador, é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. E aí está dizendo que ele foi o quê? Aperfeiçoado. Mas peraí, já não era perfeito? Não tinha pecado. Mas sabe, não conhecia o que é padecer. Ele conheceu o que é padecer. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, sabe o que ele fez? Ele assentou à direita do Pai. E agora, quando ele olha para você, ele diz, posso entender isso, porque eu passei por lá. Ele diz que ele agora é o sumo sacerdote, e ele pode entender, porque ele passou. Versículo 11. Vamos lá? Temos 11 aí? Não temos 11, né? É Mateus 13, 20 e 21. Desculpa. Vamos aí, Mateus 13, 20 e 21. Vamos lá, todos juntos. E o que foi semeado no lugar pedregoso, este é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria. O próximo. 21. Mas não tem raiz em si mesmo. E antes é de pouca duração, sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então essa é outra razão, produz maturidade espiritual. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das maiores desafios do pastorado é lidar com aquele pessoal que está 10 anos na igreja do mesmo tamanho. Idade não produz maturidade. Tempo de igreja não produz maturidade.
afinar a sua vida com as coisas de Deus, isso produz maturidade. Entrar na obediência, entrar na visão de Deus, isso produz maturidade. E vou dizer mais, há um ditadozinho por aqui aí que eu aprendi com alguém e que é verdadeiro, eu vi na prática. Crente que não trabalha, dá trabalho. Cristão que não faz, esse dá trabalho. Pode olhar, são os que não estão fazendo que vão dar trabalho, é o que dá mais trabalho. Entenderam? E vou dizer mais uma coisa, aprendi mais uma coisa. Sabe qual que é a desgraça do ministério pastoral? É focalizar todo o seu esforço naqueles que não estão produzindo nada. E aqueles que estão se conformando não recebem nenhuma ajuda. Quando eu penso nisso, não estou dizendo amar menos quem não está produzindo. Não. Você tem que amar 100% todo mundo. Agora, em quem você vai investir? Você vai investir em alguém que está escondendo o tesouro, com uma parábola lá dos talentos, pega o talento, esconde, e diz, não quero nada com isso, esconde. Não tem como. Vocês entenderam? Vamos para frente aqui, terminando. Leva o evangelho aos outros. Colossenses. Vamos ler todos juntos e terminamos? Agora, vamos lá, todo mundo, vamos lá. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. E sabe o que Paulo estava fazendo? Levando o evangelho, viajando, afundando em navios, naufragando, sofrendo, sendo açoitado em lugares e seguindo. Amados, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Nós somos quem tem profundidade na semente. Nós somos gente que tem raízes profundas. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que voltam atrás. Você não é de quem volta atrás. Amém? Aleluia.